Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a deixar o seu like aqui neste vídeo e também a compartilhar esta oração com muitas pessoas. O nosso tema, sedentos por Deus como terra árida. Quando falamos em terra árida, falamos de deserto. Falar de deserto é falar de uma terra inóspita, sem vida, sem vegetação, sem animais. Tem animais que se adaptaram a viver no deserto, mas eu estou falando que é um local não adequado para... Você não vai encontrar todo tipo de animal. Como eu disse, foram animais que se adaptaram ao deserto. Tem uma pessoa que viveu 2 momentos de deserto na sua vida, um mais longo e o outro um pouco menor. O período mais longo que ele ficou, é lógico que é Davi, foi o deserto que ele enfrentou, o deserto da Judéia, este mesmo que nós vamos ler no Salmo 63. Ele ficou ali durante longos anos, 13 longos anos, fugindo de Saul. Esses desertos de pessoas próximas a nós, de dificuldades com pessoas próximas a nós, é aquele que mais dói. Porque quando pessoas estranhas e não do nosso círculo íntimo, elas nos ofendem ou perseguem de alguma forma, dói, sim, mas não é tão profundo quanto a dor daqueles que são os nossos íntimos. E nesses dias em que ele viveu, nestes anos em que ele viveu, ele viu o efeito da terra no deserto, ressequida, sem vegetação. E ele estava se sentindo, a alma dele estava se sentindo, teve um momento que a alma dele estava se sentindo dessa forma. Essa sequidão na alma é o cansaço, não aguento mais viver esse problema. Quando é que esse problema vai ter fim? É esse cansaço, essa angústia. Mas ele, no meio da sua dor, ele faz um pedido para Deus. E eu quero ler Salmo 63, a partir do versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim quero ver-Te no santuário, para contemplar a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim eu bendirei enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. O que Davi ele está dizendo aqui? Ele disse que, como eu já anunciei, a alma dele está ressequida, mas que ele não se conforma com isso. Ele busca a presença de Deus. No meio do seu sofrimento, no meio da sua dificuldade, no meio da sua dor, ele louva e busca Deus. E porque ele louva e busca Deus, ele tem uma certeza: a tua graça é melhor do que a vida. Porque Davi, ele viveu a dificuldade como pastor, ele dormia no deserto da Judéia como pastor, ele viveu dificuldades no meio da sua família, mas depois ele viveu um tempo de palácio. Ele entrou no palácio como músico do rei, depois ele se tornou genro do rei, ele se tornou um soldado do rei e ainda, assim, um soldado bem colocado. Ele era como um capitão de exército ali, mão direita, braço direito de Saul. Ele viveu seu momento de glória, se tornou o herói da nação porque derrotou Golias. E parecia que aquele momento de palácio nunca ia acabar, mas acabou. Saul, por inveja, começa a persegui-lo e ele teve que sair do palácio para o deserto. O fácil é sair do deserto, como foi, né, anteriormente. Ele era pastor. Sair do deserto para o palácio é maravilhoso. Teve um momento em que eu mudei de uma casa muito pequena para uma casa grande. Eu disse, essa é a melhor mudança. É muito bom. Agora, teve outro momento que eu vivi o inverso. Eu saí de um lugar muito grande para um lugar muito pequeno. E eu falei assim, a gente se acostuma com o que é bom, depois, para se adaptar com aquilo que não é tão bom, é um pouco mais difícil. Mas eu disse como Davi, a tua graça é melhor do que a vida. Porque tudo na vida é um ciclo. Você é criança, você é jovem, daqui a pouco, quando você menos espera, a juventude foi embora e você já está na sua velhice. A vida é um ciclo. Você tem vigor, você tem força, daqui a pouco o cansaço chega por causa da idade, as dores. Você tem dinheiro, mas a vida ela muda e daqui a pouco você não tem mais dinheiro. Nada é segurança. A única segurança que você tem
é a graça de Deus na sua vida. Eu disse que Davi viveu 2 desertos. O primeiro foi por causa do seu sogro, o segundo foi por causa do seu filho. Absalão usurpou o trono do pai, e o pai, Davi, para não brigar com o próprio filho, ele se afastou do filho e ele foi para o deserto. Ele teve que andar por esse deserto da Judéia até chegar no Jordão. E assim, ele não quis brigar com o filho, mas o filho queria destruí-lo, o filho queria matá-lo. Que dor, que deserto. Como eu disse, quando são pessoas íntimas que nos ferem, no caso dele, o sogro, primeiro foi o pai que o esqueceu, depois os irmãos que o desprezaram, depois Saul que o perseguiu injustamente, e agora o filho que quer matar o próprio pai. Quanta dor no coração de Davi. Por isso que Davi, ele diz aqui no Salmo 63, a minha alma te busca, Senhor. O Senhor é a única segurança, a única força que eu tenho. E a tua graça me basta. A tua graça é melhor do que dinheiro, é melhor do que palácio. Porque a tua presença, eu saio do palácio, mas eu volto para o palácio. Sem a tua presença, eu sou completamente derrotado. E foi isso que aconteceu. Ele saiu do palácio, mas ele voltou para o palácio. Porque Davi, ele aprendeu que a graça de Deus é melhor do que a vida. Quando você está lá em En-Gedi, você vê muitas corças. Essas corças têm predadores nesse oásis. E essas corças, elas têm sede, elas buscam por água, porque no momento de perseguição do seu predador, elas entram na água e o predador não sente o cheiro e ele não consegue alcançar a corça, e mesmo porque ela sai da água e já sobe para os altos lugares. É isso que tem que acontecer com a nossa vida. Como corça suspira pelas águas, você tem que suspirar pela presença de Deus. Porque quando você dá um mergulho na palavra, na presença de Deus, quando você mergulha na oração, mergulha na palavra, o inimigo não consegue sentir o cheiro do cansaço, da desesperança, o cheiro da tristeza, porque você é renovado por Deus e ele não consegue te tocar, porque aí você entra num estado de proteção divina, que ele não consegue te enxergar da mesma forma que Saul não conseguiu alcançar Davi e nem o seu filho Absalão conseguiu alcançar o próprio pai, porque Davi mergulhou na presença de Deus. Davi adorou, louvou, é o que está escrito aqui, ele louvou a Deus no meio da dor. E neste momento Deus renova a sua força, Deus trabalha em favor de Davi, Deus dá o refrigério para Davi no meio da dificuldade, o mesmo refrigério que você tem quando você encontra água, quando está muito calor. Por isso que ele diz, a minha alma está árida, é como uma terra sedenta, eu preciso de ti, Senhor. Que você possa dizer ao Senhor, eu preciso de ti. Coloca agora todas as suas dificuldades. Você vai vencer esse deserto, tenha certeza. Mas declara agora, escreve aqui nos comentários, a tua graça é melhor do que a vida. É melhor do que todos os bens do mundo. É melhor do que toda a glória do mundo. Porque a graça de Deus te leva de volta para o lugar de onde você foi retirado. Deus te restitui tudo. Coloque aqui o seu pedido de oração e vamos orar neste momento. Senhor, nós queremos dizer que o mundo em que vivemos tem muitos desertos e precisamos de Ti desesperadamente. Precisamos da Tua graça, precisamos da Tua presença, precisamos, Senhor, do Teu amparo, do Teu sustento, do Teu consolo, da Tua força. Senhor, olha para aqueles que estão sofrendo, olha para todos esses desertos, Senhor. Coloca um fim ao deserto. O Senhor colocou um fim ao deserto de Davi, que o Senhor coloque um fim a este deserto, em nome de Jesus. Grandes experiências e milagres terá neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Renova a sua força, a sua esperança, que o seu dia seja muito abençoado. Deixa o seu like e te encontro daqui a pouquinho, às 6 horas, no nosso próximo vídeo.